Carecas de saber. Oi, turma, eu sou o professor Souto, estamos na aula 30, vamos falar de polígonos. Poli, muitos. No caso de polígonos, são figuras planas constituídas de N segmentos consecutivos. O que é isso? Um segmento, continuando outro segmento, infinitos segmentos. Tudo bem? Agora vamos num cálculo do número de diagonais numa figura plana. Vamos supor essa figura qualquer, aí é um quadrilátero, ele tem 4 lados. Muito bem. Aqui nós temos um vértice A, aqui um vértice B e aqui a aresta, uma das arestas do quadrilátero, como já falamos, vamos repetir. Esta é a aresta do quadrilátero. Muito bem. Então, o que eu faço? Quando nós temos dois vértices consecutivos, por exemplo, o BC, depois o CD, aqui, então, é uma aresta. Quando eu pulo um deles, quer dizer, ligando dois vértices, presta atenção, ligando dois vértices não consecutivos, nós temos a diagonal. E cadê minha régua que eu não achei? Nós temos a diagonal. Então, aqui, vamos também mudar de cor para ficar um negócio bacana. Essa daqui é uma diagonal, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, vou ligar aqui, essa é uma diagonal. Aqui ficou fácil de entender. Essa é uma diagonal. Posso chamar de diagonal 1. Ó, esta, aí eu venho DA. Aqui não dá para diagonal, aqui é a aresta. Agora, DB, diagonal. Agora, quando eu faço, eu pulo o D, por exemplo, no sentido horário aqui, pulo o D e vou para o C, aqui também é outra diagonal, ó. Então, eu tenho duas diagonais concorrentes aí, tudo bem? Então, a diagonal 1, duas diagonais. Aí vem, aqui eu prefiro colocar a fórmula para não ficar, ficar demonstrando tudo também, vai. Então, eu vou colocar a fórmula que é número de lados é N lados, ó, N segmentos ou N lados, tá? No caso aí nós teríamos o 4. Então fica N que multiplica N menos 3 dividido por 2, tá? Essa é uma fórmula geral para nós calcularmos aí o número de diagonais, tá? Vamos então para esse exemplo. Quantas diagonais nós temos neste quadrilátero? Como são 4 lados, eu vou escrever aqui 4 que multiplica 4 menos 3, tudo isso dividido por 2, tá vendo? Então nós vamos ter 4 vezes 1 dividido por 2, que dá 2 diagonais. Então nós temos 2 diagonais, como nós mostramos aí. Acontece que isso daí vale para qualquer polígono. Imagina ficar ligando isso daí num polígono com 480 lados. Tem que fazer a continha, tá? Então memorize esta formulinha. Número de diagonais é N que multiplica N menos 3. Agora vamos para a soma dos ângulos internos, tá? Turma, vamos fazer o seguinte. Eu quero calcular aqui a soma dos ângulos internos de um hexágono regular. O hexágono ou hexágono regular, qual é a diferença? É que o hexágono regular, todos os lados têm a mesma medida. Eles são congruentes. Essa fórmula vale para qualquer hexágono ou qualquer polígono. Estou dando aqui o exemplo que eu vou demonstrar a fórmula com hexágono, mas vale para qualquer polígono. Vamos ver o seguinte. Se nós pegarmos aqui este polígono, hexágono, e dividirmos aqui em triângulos, nós teremos 6 triângulos. Tá? Mas claro que num polígono qualquer, nós teremos N triângulos, certo? Tudo bem. Então, estamos pensando aqui no polígono e faço o seguinte. A soma desses ângulos aqui vai resultar desses ângulos internos, né? Vamos colocar como se eles fossem diferentes. Aqui não são, tá? Mas como se eles fossem. Esses 3 ângulos, porque no hexágono regular nós temos 6 triângulos equiláteros, né?
Mas imaginem que é um polígono qualquer, né? O interessante é que, se eu chamar isso aqui de alfa, mais beta e mais gama, esse aqui, ó, né? Nós sabemos que a soma dá 180 graus, certo? Então, se esse hexágono, que ele tem 6 lados, nós temos 6 triângulos, então nós teremos 6, eu vou fazer aqui no cantinho e depois eu generalizo ali. Não são 6 triângulos? 6 triângulos aí dentro dessa figura? Bom, a soma não é 6 vezes 180 graus? Porque a soma dos ângulos internos é igual a 180. Então, se eu fizer alfa mais beta mais gama, não dá 180, como nós já vimos? Então, eu tenho 6 vezes 180 graus. É a quantidade de ângulos que eu tenho aqui. Só que essa soma que eu fiz, e no lugar do 6, para um polígono qualquer, nós vamos colocar o quê? Vamos colocar n, tá? Então, na fórmula, nós teríamos n vezes 180 graus. Então, vamos entendendo aqui o raciocínio. Só que o que me interessa é essa soma aqui, ó. Esta soma aqui. Estes são os ângulos internos. Ó, eu vou achurar aqui para você entender melhor. Estes são os ângulos internos, não é? Que eu estou querendo. Ó, isso é ângulo interno, tá vendo? E aí a ideia é essa, calcular a soma dos ângulos internos. Serve para muita coisa na geometria, tá? Então, é esta soma que eu estou fazendo, ó. Tudo bem? Só que nessa soma aqui, quando eu multiplico 6 triângulos vezes 180, eu estou incluindo esses ângulos internos aqui, ó, né? Cujo centro aqui estão, nesse caso em particular, exatamente no centro da circunferência. Quanto soma tudo isso? Não é 360? Então, ó, se eu pegar tudo isso daqui, é 360. Então, eu tenho que tirar esses ângulos do meio, porque o que me interessa não é isso. O que me interessa são só esses daqui, ó. Só esses internos aqui. Então, eu vou tirar esse 360 que está dentro dessa soma. Então, eu faço menos 360 graus. Tá? Se você se sentir um pouco incomodado com essa demonstração, simplesmente você pode memorizar a fórmula. Não tem problema, porque não vai ser pedido, né, essa demonstração necessariamente. Então, eu coloco o 180 aqui em evidência, né? Eu vou colocar o 180 em evidência, nós vamos fazer aqui uma fatoração. Quando eu faço n vezes 180 dividido por 180, que é uma fatoração, aqui vai dar n, né? Menos. Quando eu faço 360 por 180, vai dar 2. Então, esta é a fórmula da soma dos ângulos internos, tá? Soma dos internos de qualquer polígono. No caso do hexágono, nós teremos o n igual a 6 aqui no caso, tá? Então, no caso do hexágono, n igual a 6. Vamos fazer um exemplo? Então, a soma dos internos aqui, no caso do hexágono, vai ficar 6 menos 2 vezes 180. Né? 6 menos 2 vezes 180. Que dá 4 vezes 180. Né? 4 vezes 180. Bom, 4 vezes 180, nós temos 720, é ou não é? Concorda? Ó, 2 vezes 180 dá 360, mais 360, 720 graus. Tudo bem? Se eu fizer a divisão de 720 pelos 6 lados, como eles são congruentes, todos esses ângulos têm a mesma medida. Todos esses ângulos internos terão a mesma medida. Então, eu vou aqui apagar para mostrar para vocês. Ó. Vamos tirar essas letras aqui. Ó, tira tudo isso aqui. Esquece agora esse miolo aqui. Nós temos aqui os ângulos internos. Ó. Tá? E aí o que acontece? Ó? Se eu dividir por 6, quanto dá? 720 dividido por 6. Vamos fazer? Então, 720 graus dividido por 6. Como é que eu faço? 1 vezes 6, 6, vai dar resto 1, 12. 2 vezes 6, 12. Né? Dá resto 0, abaixo 0, 120 graus. Então, os ângulos internos de um hexágono regular, todos são iguais a 120 graus. Tá?
Então, essas medidas aqui darão 120 graus. 120 graus, 120 graus, tá? Cada um. Mas a soma dos ângulos internos é 720, que é n menos 2 vezes 180. E repito, n é o número de lados. No caso do hexágono, o lado igual a 6. Quantidade de lados igual a 6. Turma, agora, como é que eu faço a soma, o somatório dos ângulos externos? Vou até apagar aqui uma coisa. Essa circunferência que eu tomei como referência para fazer o desenho. Repare que o ângulo externo, padrão mundial, é o seguinte. E no vestibular do Brasil tem que saber isso. Então, olha só. Aqui nós temos o seguinte, ó, vai vendo. Se eu pego este ângulo interno, vamos chamar de interno 1, tá? Esse daqui, ó, é o prolongamento, presta atenção, é o prolongamento da aresta. O prolongamento da aresta. Este é o ângulo externo 1. Tá vendo? Este é o ângulo interno 2 e assim por diante. Ângulo interno 2, tanto faz o prolongamento desse aqui ou desse aqui, tanto faz. O prolongamento da aresta, ó, esse é o ângulo externo 2, tá claro isso? E assim por diante. Então, nós temos que a soma dos ângulos internos mais a soma dos ângulos externos, repare que eu tenho n lados. Então, aqui eu tenho um lado, aqui eu tenho outro lado, aqui eu tenho outro lado e assim por diante, né? Como tem n lados, essa medida se repete, que é 180 graus, não é? I1 mais E1 vai dar 180 graus. Então, eu tenho n lados, n vezes 180. Então, eu vou escrever que esta soma é igual a n vezes 180 graus. N vezes 180 graus. Então, eu tenho um lado, isso daqui vem, o segundo lado, somo isso aqui, o terceiro lado, somo isso aqui, e assim vai, ó. Vamos somando n vezes 180. Quero fazer uma coisa para você ver aqui, ó. Ó, repare aqui os ângulos, tá vendo os ângulos externos, os ângulos internos e externos? Ó, quantos lados tem essa figura que eu desenhei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não é? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá vendo? Por isso que eu faço n vezes n lados vezes 180 graus. Mas nós sabemos que a soma dos ângulos internos resultou, no modelo anterior a essa lousa, n menos 2 vezes 180 graus, como eu demonstrei também. E eu quero isolar a soma dos ângulos externos, porque é o que eu estou querendo fazer. Então, n vezes 180. Vamos passar isso aqui para cá, subtraindo, ó. Passa para o outro lado subtraindo. Então, fica soma dos ângulos externos é igual a n vezes 180 menos n menos 2 vezes 180. Muito bem. Aí eu tenho que a soma dos ângulos externos vai dar n vezes 180. Vou aplicar aqui a distributiva, ó. 180, que aqui é a distributiva da multiplicação em relação à subtração, né? Então, eu tenho, ó, n vezes 180, ó, só que aqui é menos. Então, fica menos n vezes 180. Olha que interessante. E aqui, menos 2 vezes 180, que é menos 160. Com menos de fora, menos com menos vai dar mais. Na propriedade da multiplicação. Regra de sinais, né? Ó, menos 360, com menos, menos com menos, mais 360. Sabemos que, não sei o que o Tião está rindo, mas eu não vejo graça em nenhuma coisa aqui.
Na hora que eu faço n180 menos n180, vai dar zero. Então a soma dos ângulos externos sempre dará, você acredite ou não, chambala neles, vai dar sempre 360 graus. Mas como pode? Pode.